Graças a Deus aqui nós estamos, mais uma vez, agradecidos a Deus por nós termos este privilégio de estarmos na casa do Senhor e hoje com a responsabilidade maior de ser o transmissor de Deus. Eu gosto quando alguém diz, é tu que vai pregar? Eu digo, não. E eu me lembro quando eu cheguei na igreja, mas na agenda diz que é o Senhor que vai pregar. Não, diz que eu vou ser o intérprete. Ele diz, intérprete? E quem é que vai pregar? Eu digo, o Senhor. Nós, pastores, nós pregadores, somos instrumentos de Deus. E eu creio nas orações dos santos. Isto é que é importante. E nós, nesta manhã, nesta noite, nós iremos ler o texto, Mateus, capítulo 8, e o verso 5. Sentado mesmo quando os irmãos estão, eu vou usar o tema um enraizante verdadeiro ou de verdade. Leamos a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de uma cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, diz a outro, vem e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dente. Então disse ao centurião: vai, seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que Deus aplique a sua leitura lida. Meus queridos irmãos, esse texto para mim é bastante interessante. Nosso pastor Jorge, a pastora Josineide, o pastor Zé Antônio, nós, nos homens de valores, aprendemos o que é um enraizante. Esse é o tema anual nosso. Raizante, é somente para nós lembrarmos, é aquele que não simplesmente ele confia em Deus, mas ele acredita, e muitas vezes ele só está acreditando, mas não está confiando. Um enraizante, ele está firme na rocha, ele está firme nos seus pensamentos, ele está firme naquilo que ele aprendeu do Senhor. Eu achei interessante esse texto, quando me chamou a atenção este centurião. E nós lembramos um momento antes, Jesus estava no Monte das Oliveiras, falando com os discípulos, desceu, e agora ele estava diante daquele homem rico, um homem de poder, um homem de autoridade, conforme o texto diz, mas a gente vai parar para analisar a importância da humildade deste homem.
Em outras traduções, nessa agora que eu li, ele diz assim: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Quando ele apresentou no texto anterior, ele diz, ele implorou. Em outras traduções diz que ele o adorou. Irmãos, é isso que está faltando em nós, enraizantes. Nós não somos enraizantes? Sim, nós somos. Então, precisamos ter a humildade de adorar ao Senhor. E aquele homem se ajoelhou, adorar, ou como ele no texto diz, ele implorou, mas ele foi de joelho. Aquele homem tinha autoridade, aquele homem era um homem importante, mas ele sabia que ele não era nada sem Cristo. E agora ele estava diante do Mestre, diante do Senhor. E ele convida ele, veja, não era para curar o seu filho, não era para curar a sua esposa, não era para curar a ele mesmo, mas sim um servo dele. Isso me chamou a atenção de um enraizante de verdade. Ele, o enraizante de verdade, naturalmente você pode pedir para você e deve pedir, mas ele estava preocupado, era com alguém que ele o conhecia e que ele o estimava, que estava horrivelmente doente. Com outras palavras, ele estava indo à morte. Ele não tinha mais como ele fazer. E ele procurou a pessoa certa na hora certa. Ele foi ao Senhor e disse, olha, Senhor, vai. Ele pediu para curar o seu servo. É interessante isso. Ele pediu para curar o seu servo. E Jesus imediatamente, nem sempre Jesus respondia assim, diretamente. Mas nesse texto aqui, ele foi lá e disse, eu irei curá-lo. Aquilo foi importante. Meus irmãos, nós temos como enraizantes, como servos do Senhor, de nós irmos ao Senhor e pedir a Ele, não somente por nós. Eu sempre que estou aqui nesse púlpito, eu digo, eu sou o milagre de Jesus. Eu digo, Senhor, quando eu subi aquelas escadas ali, eu disse, Senhor, me segura, me vai. Domingo, hoje de manhã, quando eu subi aqui o púlpito, o nosso diácono disse, pastor, eu pensei que o senhor iria cair. Eu disse, eu também pensei. Mas ele disse, e ninguém estava me segurando. Eu disse, não, porque você não viu. Mas o Senhor estava me segurando. Com isso, é a nossa confiança. E este homem, a Bíblia não relata o nome dele, mas esse homem, ele quis ou deixou para nós uma grande lição. Primeiro, a humildade dele. Segundo, é a confiança em Deus. A fé, lembre-se que Jesus, quando disse a ele, eu irei curá-lo, ele de imediato, ele disse logo, não, Senhor, pode deixar cá. Não, Senhor. Basta uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus espanta. Por quê? Ele conhece a cada um de nós. E ele disse, olha, se vir agora, ele disse, olha, eu nunca vi, não foi em Cajueiro somente, não foi somente no bairro, no estado de Pernambuco, ele disse, foi em Israel, uma fé como este homem. Agora há pouco o pastor pregou e mostrou 3 tipos de fé, né? E que nós aprendemos bem, ouvimos bem isso, né? Tem aquelas pessoas, tem a fé daquelas, como Tomé, eu só acredito. Olha, Tomé era um enraizante, viu?
Era. Agora, ele tinha confiança, mas não acreditava. Só acreditava naquilo que visse. Era fé. E Jesus respeitou ele. Chegou a ele e disse: você só crê se você me vê minhas mãos, pega aqui, toca. Aí agora, mas tem o outro, a outra fé. Olha, está escrito, o pastor disse, eu assino embaixo, eu vou pelo que o pastor disse, embora que ele não tenha aquela certeza. Mas o pastor disse, em parte ele até tem razão. O pastor disse, a gente vamos, mas o pastor disse, mas ele mesmo disse, olhe na palavra se o que eu estou dizendo é. Mas vem a terceira fé. É a fé que eu chamaria, o pastor não colocou esse título, inabalável. É aquela fé que ele diz, eu acredito, que eu veja ou não. E a fé é isso. A fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Aí, esta é a fé. Este homem tinha esta fé. E Jesus faz o destaque a ele. Diz, olha, eu nunca vi em Israel um homem com tanta fé. Meus irmãos, que nós estamos tentando trazer para nós como enraizantes é a nossa confiança em Deus. Confiança essa total. Nós estamos aqui porque nós estamos confiando em Deus. Eu, conversando ali com o pastor, eu digo, parabéns ao nosso conjunto. O Jorge, a maioria deles tem condições de dizer, olha, pastor, eu não venho não, eu vou para a minha casa de acampar, eu vou acampar, eu vou viajar. Mas primeiramente eles dizem, eu vou servir a Deus. Gente, é isso que está faltando em nós. Eu estou aqui não é simplesmente porque eu sou o pregador. O pastor sabe que eu viria de qualquer jeito. Para mim não tem a festa da carne, não tem nada. Para mim o mais importante é servir ao Senhor. E quando o pastor me deu um privilégio, porque isso é um privilégio, de proclamarmos a palavra de Deus, aí eu só fiz dizer, Senhor, eis-me aqui. Quando eu tive a crise, agora há pouco, na terça-feira, na quarta, quando chegou na quinta, Raquel disse, a minha esposa, meu neto também disse, ô Vainho, o senhor vai poder pregar domingo? Eu digo, eu não sei, mas como não é eu que vou, vamos deixar passar mais um dia e Deus vai dizer. Na sexta-feira, aí eu já tinha a resposta. Porque os irmãos estavam orando, e eu creio na oração dos santos. E aqui eu estou, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Quando aquele homem sai, Jesus fica, veja como ele disse, Jesus agora vai a ele e diz, vai meu servo, o teu servo está curado, vai com a tua fé. Ele está dizendo, vai com a tua confiança que tu tem em Deus, que tu tem em mim. Às vezes nós estamos confiando em quem não deveríamos confiar. A nossa confiança nós temos transportado ela para outras pessoas, mas a minha confiança, a nossa, tem que ser no Senhor. E às vezes, o que é que está faltando em nós, enraizantes? É que nós queremos, às vezes, deixar ouvir aquilo que eu quero. Nos guerreiros já é uma mensagem diferente. Até Raquel disse assim, olha, eu não gosto de ver tu pregar não, porque tu quando estás presencial, aí tu prega melhor, porque tu fica falando o que tem na Bíblia. Mas cá, eu disse, olha, é porque você não entende essa parte. Aqui, online, a gente pode fazer algumas ilustrações, como eu poderia fazer aqui também. Mas nós, enraizantes, não estamos aqui para ouvir o que nós
queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Eu não sei sobre esse texto, sobre essa palavra, se você precisava ouvir. Mas o mais importante é que nós, principalmente os pregadores, graças a Deus que o meu pastor, ele sabe, se ele não fizesse isso, eu diria também, estava errado, estava, mas eu dizia. Digo, meu pastor, ele não faz isso não, mas meu pastor faz. Meu pastor não prega o que você quer ouvir, não. O que você precisa. Aí, naturalmente, pastora Neide, pastora Josineide, eu chamo ela Neide pela amizade que eu tenho a ela. Pastor Zé Antônio, nós que somos auxiliares, não tínhamos que fazer outra coisa, não. Nenhum pastor da PIB Cajueiro, ele prega aquilo que vocês querem, mas aquilo que vocês precisam. E esse texto realmente era o que eu tinha para dizer a nós enraizantes. A nós enraizantes. É que nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos a quem nós prestaremos conta do que eu digo, do que eu faço ou do que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. O que nós, como enraizantes, precisamos é dizer, atender ao chamado de Deus. Este homem, este centurião, ele deixou um grande exemplo para mim, deixa para você e para outros exemplos. Neste caso aqui, veja, ele foi a Jesus. Mas temos outros enraizantes que Jesus é quem vai a ele. Momento antes também, aquele homem cego, aquele homem doente, Jesus pergunta, o que é que tu queres? O que é que tu queres? O outro, ele disse, que eu seja limpo. O outro disse, que eu veja. Eu me lembro muito, eu e irmão Aldemar, pai de André, a gente fazia o curso de evangelismo, e uma das matérias nossas era a gente evangelizar um deficiente visual. E eu acho até que ele já morreu, porque eu nunca mais vi ele aqui, que ele morava no Alto Pascoal ou Alto Santa Terezinha. Eu me encontrava muito com ele. E um colega teve a oportunidade de evangelizar ele. E perguntou, disse, ceguinho, se Jesus estivesse aqui, ele disse, olha, primeiro que eu não sou cego. Aí, você não é cego não, eu sou deficiente visual. Olha o ceguinho dando uma lição. Aí a Bernadette disse assim, ele está certo. Aí ele disse, sim, irmão, o que é que você pedia a ele? Ele disse, olha, eu pedia um radinho para eu escutar o meu jogo. Irmão, a questão não era para ele escutar o jogo, não. A questão era, segue. Aí o colega disse assim a ele, mas, ô meu irmão, como é teu nome? Ele disse o nome a ele. Ele disse, mas eu sou cego, eu sou deficiente de nascença, não tem jeito. Aí o menino leu o texto, disse, olha, esse homem aqui. Ele disse, isso foi lá na época de Jesus. Tem pessoas que são assim. Aconteceu lá. Eu creio diferente, irmãos. Eu gosto muito dos cultos nossos da quarta-feira, quando o pastor diz, tem alguém enfermo, tem alguém que está desempregado. Inclusive a gente tem bem pouco, né, pastor? Quase que não tem. Até eu digo, o irmão diz, e o pastor lá dá emprego a todo mundo assim? Eu digo, não, lá não é agência de emprego. É porque aqui é a casa de Deus. A gente confia no Senhor. Irmãos, não importa a idade. Se eu estou aqui, é porque os irmãos oraram por mim, continuam orando, ora pela equipe pastoral, e nós aqui estamos dizendo, eis-me aqui, Senhor. Que Deus possa nos abençoar, e que eu realmente sempre seja um enraizante, sempre seja aquela pessoa que confia no Senhor. O enraizante, ele não somente confia no Senhor, ele obedece a quem está ao seu lado. Não adianta eu ser enraizante
e não obedecer ao meu pastor, não obedecer à pastora Neide, que são superiores a mim, porque eles estão ali. Ah, mas pastor, o senhor também não é auxiliar, certo? Mas eles estão num grau acima. Não é porque eu sou velho, não. É porque eu não tenho as condições que ela tem e que ele tem, até o pastor Zé Antônio. Então nós temos que estar aqui. Agora há pouco, para a gente encerrar, eu vi um grande pregador, como eu não sou feito pastor que marca os nomes, aí para eu não dizer o nome dele errado, mas depois eu acho que eu digo ao pastor, o pastor pode ser que se lembre. Ele disse, pastor, ele disse, o meu mentor, eu não confio nele. Vamos ficar assim, o que é mentor, né? Mentor é aquela pessoa que orienta ele, é a pessoa que, em todos os sentidos, né, pastor? Aí alguém disse, e por que você não deixa ele? Ele disse, porque ele tem muito que me ensinar ainda. Ele disse, mas eu não posso dizer a ele, ele disse, faça uma palestra e vai tudo bem, ele liga para mim, não é eu que ligo para ele, é ele que liga. Como é que foi? Quando ele liga para mim, eu disse, como é que foi a palestra? Foi boa. Foi bom? Foi. Mas eu não posso dizer quem está lá, a quantidade, porque eu vi o pregador dizendo, ele disse que a pessoa tinha inveja dele. Aí normalmente ele disse, olha, e por quê? Ele disse, porque eu não deixei ele ainda. Ele disse, olha, Deus colocou no meu coração isso. Onde eu estou, eu só saio se me botarem para fora. Se ele chegar e disser, olha, eu não quero mais ser sua... Ele disse, eu queria que ele dissesse isso, mas eu ainda preciso dele. Aí ele mesmo disse, olha, mas como é que eu preciso dele se eu não confio nele? Ele disse, olha, eu não confiar nele é uma coisa, mas eu precisar dele é outra coisa. Então, que nós possamos ser obedientes a Deus, obediente ao nosso pastor, obediente aos nossos líderes. Eu fico preocupado, sempre estou falando com o pastor sobre isso, quando eu vejo, o irmão é líder do tal, eu digo, quem é o auxiliar dele? Sim, eu falando com um daqueles, disse, olha, mas o meu auxiliar, quem tem que preparar é o pastor Jorge. Não, o pastor Jorge é o pastor da igreja, quem tem que preparar é eu. Se é eu e André, e se eu e André sair? Eu e André temos o dever de colocar o nosso auxiliar. Agora há pouco um colega disse, olha, saiu meu presidente da mocidade, saiu meu líder de casais, e agora eu tenho que fazer as duas partes. Eu disse, tu? Ele disse, sim. Eu digo, por quê? Ele disse, não tem auxiliar dele. Eu digo, era ele sozinho. Saiu ele e saiu o auxiliar, e tu não tinha outro? Não. Já aqui não acontece. Pastor Jorge, sempre a gente tem segundo plano, né, pastor? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos ser um enraizante de verdade. Obrigado, meu pastor.